E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre expressões lógicas e operadores lógicos. Operadores lógicos são aqueles que trabalham com operandos lógicos. Parece redundante, mas vamos a um exemplo. Quando a gente estava trabalhando com expressões aritméticas, por exemplo, suponha, estou usando o operador de adição, o operador mais, eu precisava de ter operandos, que são números, né? E esse operador aqui, mais, ele é um operador aritmético que trabalha com operandos aritméticos, operandos numéricos. A gente já viu também os operadores relacionais, que trabalham com operandos de diversos tipos. Com os operadores relacionais, eu poderia comparar, por exemplo, caracteres, verificando se um caractere era menor que outro, se um caractere era maior, diferente. Os operadores relacionais eu poderia também comparar valores numéricos. Então, eu perguntar se 8 é igual a 3. Nesse caso aqui, esse exemplo que eu estou dando aqui são de operadores relacionais. Esse exemplo aqui de cima são de operadores aritméticos. E os operadores que nós vamos falar de hoje são os operadores lógicos. Os operadores lógicos que nós vamos ver, eles vão precisar de operandos que também são lógicos. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouco, existe um operador específico, daqui a pouco a gente vai ver qual que é esse, mas a lógica é que à esquerda dele eu vou precisar de um valor lógico, ou seja, um valor verdadeiro, por exemplo, e à direita dele eu vou precisar de um valor lógico, suponha, um valor falso. Então, essa é a questão. Hoje nós vamos falar dos operadores que vão trabalhar com valores lógicos. Então, nós vamos falar de operações em cima de valores lógicos, certo? Quais são os operadores lógicos que nós temos? Nós temos alguns que são... Temos um operador lógico unário e temos dois binários. Vamos começar pelos binários. Nós temos o operador binário que nós temos, os operadores binários, são o e, esse operador de e a gente chama também de conjunção, que o símbolo deles são esses dois e comerciais. E o segundo operador binário que nós temos é o operador de disjunção. A gente lê também ou, certo? Esse símbolo aqui não é uma letra L nem uma letra I. Ele é um caractere chamado pipe, é um caractere na vertical, no meu teclado, por exemplo, ele fica do lado da letra Z. Então, nós temos esses dois operadores binários, e nós temos um operador unário, que é o operador de negação, e o símbolo dele é essa exclamação aqui. Então, gente, a certeza que nós temos é, por exemplo, o operador E. Para o operador E funcionar, vou abrir aqui um bloco de notas. Para o operador E funcionar, eu tenho que ter à esquerda dele um valor lógico e à direita dele eu tenho que ter um valor lógico. Ele só vai conseguir trabalhar com valores lógicos, certo? E ele é binário, então ele vai precisar de uma coisa na esquerda dele e uma coisa na direita. O operador ou também ele é binário. Então, para ele funcionar, ele vai precisar de uma coisa à esquerda dele e uma coisa à direita. Já o operador de negação que nós vimos, ele é unário. Então, ele só vai pedir um operando à sua direita. Então, eu uso ele uma coisa mais ou menos assim. Eu coloco o operador e o valor na frente, certo? Então, os operadores lógicos são esses. Agora, nós vamos entender como que eles funcionam. Vamos lá. Vou abrir aqui uma planilha para ficar fácil para a gente. A questão, gente, é que quando eu vou trabalhar com eu tenho algumas possibilidades de operandos para operadores lógicos. Os valores só podem ser verdadeiro ou falso. Então, nós vamos começar desenhando uma tabela tentando achar todas essas possibilidades. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho uma variável A e eu tenho uma variável B. E eu quero aqui na frente determinar o valor da expressão A e B. Vamos falar primeiro do E, né, que é o operador de conjunção. Vou até colocar
Deixa aqui, daqui a pouco eu vou colocar a grade aqui para a gente visualizar melhor. Mas a nossa lógica vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui todas as combinações possíveis de valores de A e B. Ou seja, é possível que o A seja verdadeiro e o B seja verdadeiro. Uma outra combinação que eu tenho é que o A seja verdadeiro e o B seja falso. Uma outra combinação que eu tenho é o A falso e o B verdadeiro. E uma outra combinação que eu tenho, uma outra possibilidade, é o A falso e o B falso. Não é possível achar mais nenhuma combinação de valores de A e B. E a questão que nós temos agora é o seguinte. Para a gente entender o que é o operador de E, o operador de conjunção, nós vamos resolver isso aqui. Então, o valor que eu colocar aqui vai ser o resultado de A e B, quando o A for verdadeiro e o B for verdadeiro. O valor que eu colocar aqui embaixo vai ser o resultado de A e B, quando o A for verdadeiro e o B for falso. Eu vou colocar a resposta aqui. Aqui, da mesma forma, eu vou colocar o valor de A e B quando A for falso e o B for verdadeiro. E, finalmente, eu vou colocar aqui o valor de A e B quando o A for falso e o B for falso, certo? E a nossa lógica para o operador de conjunção é a seguinte. O operador de conjunção ele vai ser usado em situações de que eu tenho que analisar duas condições ao mesmo tempo. Duas condições têm que ser verdade ao mesmo tempo. Para a gente entender isso, vamos pensar nesse exemplo. Vamos pensar assim, pensar numa frase. A frase é, eu só vou sair, então aqui, eu só vou sair se eu tiver dinheiro e se estiver à noite. Então, a minha condição é essa. Para eu sair, eu só vou sair se eu tiver um pouco de dinheiro e se tiver à noite. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar que esse A, aqui é a situação de eu ter dinheiro, certo? E o B é a situação de estar à noite, certo? E aí, vamos pensar, ó, eu vou verificar duas condições ao mesmo tempo. Observem o E aqui, ó, eu só vou sair se tiver dinheiro e se estiver à noite. Então, vamos pensar assim, ó, na primeira situação, V é a situação que eu tenho A é a situação que eu tenho dinheiro, ela pode ser verdadeira. B é a situação que está à noite, ela pode ser verdadeira e também pode ser falsa. Então, a questão é essa, analisando essa primeira linha, a pergunta que eu faço é, se eu tenho dinheiro e também está à noite, dá para eu sair? Conforme essa frase aqui de cima dá. Então, a resposta, eu vou colocar um verdadeiro aqui. Analisando essa segunda linha, certo? Eu tenho dinheiro, mas não está à noite. Dá para sair? Bom, conforme essa frase aqui de cima, não dá. Analisando a próxima frase. Eu não tenho dinheiro e está à noite. Dá para sair? Também não. Conforme aquela frase lá de cima, não. Conforme aquela frase, eu só saio se tiver os dois ao mesmo tempo. Analisando essa outra situação. Não tenho dinheiro e nem está à noite. Também, conforme a frase de cima, eu não vou sair. Então, a ideia do E é que a expressão A e B só vai ser verdadeira se os dois operandos forem verdadeiros ao mesmo tempo. Em que situação que a gente usa isso, pessoal? Por exemplo, uma situação de um sistema em que eu estou tentando entrar nele digitando meu e-mail e minha senha e o sistema só vai deixar eu entrar se o meu e-mail estiver certo e também a minha senha estiver certa. Ou seja, a condição só vai ser verdadeira se os dois operandos forem verdadeiros ao mesmo tempo. Se pelo menos um deles for falso, certo? Se pelo menos um deles for falso, se alguma das condições não for atendida, a resposta seria falsa também, certo? O sistema só deixa eu entrar se o e-mail e a senha estiver correta. Se um e-mail ou a senha estiverem incorretos, o sistema não vai deixar eu entrar, certo? Então, essa é a situação do E, certo? Duas condições devem ser verdades ao mesmo tempo. Agora, vamos pensar na situação do OU, certo, pessoal? Então, a situação do OU vamos pensar que a frase agora mudou. Então, agora a frase é, eu só vou sair se eu tiver dinheiro ou se estiver à noite.
Agora observe, eu estou sendo mais flexível, né? Eu só vou sair se eu tiver dinheiro ou se estiver à noite. Pelo menos uma das condições sendo verdadeiras, eu saio. Então, vamos pensar juntos aqui. Eu tenho dinheiro e está à noite. Dá para sair? Dá, porque pelo menos um sendo verdade, né, eu sairia. Então, eu vou digitar aqui, verdadeiro, dá para sair. Continuando. Tenho dinheiro, mas não está à noite. Dá para sair? Dá, porque pelo menos um sendo verdade, eu estou saindo. Próximo caso. Não tenho dinheiro, mas está à noite. Dá para sair? Dá, porque é um ou outro. Certo, pessoal? Próximo caso. Não tenho dinheiro, não está à noite. Dá para sair? Não. Nesse caso não dá, porque eu sairia se pelo menos um fosse verdade. E a aplicação disso, pessoal, são as situações em que eu quero que pelo menos um seja verdade. Vamos pensar. Imagine um sistema em que eu tenho que informar um contato. E aí eu tenho um campo para eu informar um telefone celular e tenho um campo para informar um e-mail. E suponha que o sistema só vai deixar eu fazer o meu cadastro se eu informar pelo menos uma dessas alternativas. O sistema certamente vai verificar, então, usando o operador de OU. Ele vai verificar assim, só vou deixar fazer o cadastro se ou o telefone estiver preenchido ou o e-mail tiver sido preenchido. Certo, pessoal? Então, nós vimos aqui agora os dois operadores lógicos. Por enquanto, vimos o e o OU. Ambos são binários, então a gente conseguiu fazer a tabela verdade com todas as possibilidades. E agora, o último operador que está faltando, que é um operador unário, certo? O operador unário ele é até mais simples da gente fazer a tabela verdade dele, que a tabela dele é assim, ó. Então, eu vou colocar assim, antes eu deveria colocar aqui, né, o nome da operação que eu estou trabalhando. Então, aqui é uma operação de conjunção, que é o E, usando esse símbolo aqui. Essa outra tabela aqui é a tabela de disjunção, operador de disjunção, e o símbolo dele é esse aqui, dois risquinhos na vertical. E agora nós vamos falar do operador de negação. Então, vou escrever aqui, negação, e o símbolo que a gente vai usar, no caso, é uma exclamação. E aqui, como ele pede apenas um operando, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui o a operação que eu vou listar aqui na frente é o não há, e aqui todas as possibilidades de valores que eu tenho. Então, o A pode ser verdadeiro ou o A pode ser falso. E a negação é bem simples. A negação, ela apenas inverte o valor lógico de uma variável, de um valor. Então, por exemplo, se A era verdadeiro, não A fica sendo falso. No segundo caso, se A é falso, não A fica sendo verdadeiro. Certo, gente? Então, a gente acabou de fazer as tabelas verdade dos três operadores lógicos, e agora nós vamos ver a aplicação disso. Para que serve isso, né? Para onde que a gente usa isso no código? Certo? Vamos lá, então, a um exemplo. Vamos lá. Vamos começar fazendo um exemplo sem um operador lógico e vamos começar usando um operador lógico mais simples. Vamos pensar em usar o operador de negação. Vamos fazer um código que use isso. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar fazendo um programa que vai fazer assim. Ele vai pedir para o usuário digitar um número, então o programa vai exibir na tela se o número é par ou se ele é ímpar. Então, vamos pensar numa coisa assim, ó. Vou começar declarando uma variável inteira chamada n, e eu vou começar pedindo para o usuário digitar um número. Vou pedir para o usuário digitar um número e vou ler esta variável. Então, cin n. Ok. Agora, uma vez que o usuário digitou esse valor, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma verificação se o valor que ele digitou é par. E aí vamos pensar, qual que é a lógica para ver se o número é par? Vamos digitar alguns números aqui, por exemplo, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. Vamos pensar.
A lógica que nós vamos usar é a seguinte. Se eu pegar esse número aqui, o número 2, tentar fazer uma divisão por 2 inteira, eu acho como resposta 1 e sobra 0 de resto, ok? E a gente sabe que o 2 é par. Vamos olhar para o 3. Se eu tentar dividir o 3 por 2, a situação que eu tenho é, eu vou achar 1 como resposta, só que agora sobrou um resto 1 para mim. Se eu tentar dividir o 4 por 2, continuando, eu vou achar 2 como resposta e 0 como resto. E esse 5, eu vou passar o 5 para o outro lado aqui. O 5, se eu tentar dividir o 5 por 2, eu vou achar 2 como resposta e vai me sobrar 1 de resto. Então, a gente percebe o seguinte, sempre que eu tenho um número par e tento dividir por 2 e o resto dá... Aliás, sempre que eu tenho um número, tento dividir por 2 e o resto dá 0, significa que esse número é par. Sempre que eu tenho um número ímpar, tentar dividir por 2 e o resto der 1, quando eu tiver um número, tentar dividir por 2 e o resto der 1, quer dizer que esse número é ímpar. Tá? É o caso aqui do 3, é o caso do 5. Então, o nosso código vai fazer uma verificação assim. O nosso código vai verificar se o resto da divisão do n por 2 é 0. Se der isso, o número é par. Então, vamos começar usando uma estrutura de decisão aqui. Vamos fazer um if assim, ó. Se... Então, vamos lá. Se eu pegar o n, que foi digitado pelo usuário, fizer um mod 2 e isso der 0, olhem aqui, gente, eu estou fazendo aqui, montando a minha expressão lógica. Se o n mod 2 for igual a 0, eu vou exibir na tela uma mensagem falando assim, par. Caso contrário, se não, eu vou exibir na tela uma mensagem falando que o número é ímpar. Okay? Até agora eu não estou usando o operador de negação que eu tinha falado, né? Mas nós vamos usar ele já já. A princípio, fizemos um programa aqui que verifica se o número é par ou se o número é ímpar. Vamos testar? Vou pressionar a tecla F11 e vou digitar algum número. Então, digite um número. Eu vou digitar 8 e o programa falou que esse número é par. Agora eu vou digitar um número ímpar, então eu vou digitar 15. Dou Enter, o número é ímpar. Então, funcionou. Agora, gente, bastante atenção. O operador de negação, voltando aqui, o operador de negação, o uso dele é assim, ó. Se eu tenho uma expressão qualquer, então digamos que uma expressão E, e eu coloco uma exclamação antes dessa expressão, o operador de negação inverte o valor lógico dela. Então, a minha lógica aqui vai ser a seguinte, ó. Suponha que eu peguei essa expressão aqui, e atenção, essa expressão, se eu fosse ler essa expressão, ela tem um significado, né? A semântica dessa expressão é como se estivesse verificando isso. Ó. O n é par? É como se fosse essa pergunta que eu estou fazendo aqui nesse momento. Ó. Se n mod 2 é igual a 0, se o n é par, essa frase significa isso, certo? Agora, a questão é, e se eu negar essa frase? Então, eu vou colocar uma exclamação aqui antes. Ó. Atenção, olha o que eu acabei de fazer. Essa parte aqui de dentro tem o significado, tem o seguinte significado. N é par. Não é? Como se fosse assim, se n é par. Como eu coloquei um não antes, agora eu vou marcar de vermelho, colocando esse não antes aqui, a frase pode ser lida assim. N não é par. E aí a gente pensa, então, eu acabei verificando assim, se o n não é par, aí a gente entende que para o programa funcionar corretamente, eu deveria trocar as coisas de lugar. Eu deveria aqui em cima colocar para o programa exibir a mensagem ímpar na tela e aqui o programa exibir a mensagem par na tela. Agora o meu programa verifica. Se o n não for par, apresenta a mensagem ímpar. Caso contrário, o programa apresenta a mensagem par.
Certo, gente? Então, vamos compilar isso aqui. E vamos lá, vamos ver se o programa ainda está funcionando da forma correta. Então, vamos lá, eu vou digitar 7, Enter. O programa ainda fala. É ímpar. Ok. Agora eu vou digitar um número par para eu testar. Então, eu vou digitar o número 90, Enter. O programa me falou que o valor é par. Então, está funcionando. Relembrando, a lógica do operador de negação é simplesmente inverter o valor lógico que está na sua frente, que está na sua direita. Como eu inverti o valor lógico, eu acabei invertendo também os blocos aqui embaixo. Onde estava par, eu coloquei ímpar. Onde estava ímpar, eu coloquei par. Certo, gente? Então, vamos lá. Voltando, então, para o nosso caso aqui. Ó, nós já vimos aqui, então, como que eu poderia, né, usar o operador unário, o operador de negação. Agora, vamos ver exemplos, né, desses outros casos aqui, um operador de conjunção e o operador de disjunção. Vamos começar fazendo o operador de disjunção. Então, vamos fazer um programa que utiliza esse operador de disjunção. O exemplo que nós vamos usar vai ser essa situação aqui. Vamos pensar na situação de uma pessoa assim, né, que só vai sair se ela tiver dinheiro ou se tiver à noite. E vamos pensar num programa assim, o programa solicita ao usuário que informe se ele tem dinheiro. E se está à noite, a pessoa vai falar, responder sim ou não, a pessoa vai responder se tem dinheiro. Se está à noite, a pessoa vai falar a situação dela. E o programa vai dar a resposta para ele, se ele sai ou se ele fica em casa. Obviamente, o programa vai analisar essa regra aqui, né? O programa vai verificar. Se eu falar para o programa, por exemplo, que eu tenho dinheiro e está à noite, o programa vai falar assim, pode sair. Se eu falar para o programa, eu não tenho dinheiro e nem está à noite, o programa vai dar a mensagem para mim, fica em casa. Certo? Nós vamos usar, então, a ideia dessa situação para a gente escrever o nosso código. Vamos lá. Eu vou criar agora um novo arquivo. Vamos lá, vou salvar isso aqui. Vou chamar exemplo 2. Então, vou lá, eu vou apagar todo esse código, porque a gente não precisa dele por enquanto. E vamos pensar assim, o nosso programa vai perguntar assim para mim primeiro, você tem dinheiro? Uma pergunta. Aí eu vou responder para ele S ou N. S significa sim, N significa não. Suponha que eu respondi sim. Depois o programa de computador vai perguntar para mim assim, está à noite? Está à noite? E aqui na frente eu vou responder sim ou não. Suponha que eu respondi não. Como o programa tem que analisar e vai analisar aquela situação do ou, então nesse caso o programa falaria para mim assim, pode sair. Por que ele falaria pode sair? Porque se pelo menos uma das condições for verdade, ele deixa eu sair. Não é? Nesse caso, como eu tenho dinheiro, dá para eu sair. Vamos lá, como que a gente faz isso? Então, eu vou criar uma variável do tipo char, já que ela vai guardar um valor s e um valor n, eu vou criar uma variável do tipo char que ela chama dinheiro. E eu vou criar uma outra variável do tipo char chamada noite. E o programa vai perguntar para mim assim, ele vai exibir uma mensagem perguntando, você tem dinheiro? Aí eu vou responder, eu vou digitar o valor da variável dinheiro. Em seguida, o programa vai exibir para mim uma mensagem assim, está à noite? Aí eu vou responder na variável noite. Ok. Então, a questão é, o programa pede para eu digitar os valores, eu digito os valores e os valores vão ficar nessas duas variáveis. Atenção que essas variáveis são do tipo char, então nelas vão ficar a letra que eu digitar, tipo, se eu digitar N, dinheiro, né? Sim ou não, na verdade, né? Então, eu vou digitar, por exemplo, um S ou um N. Digamos que eu vou digitar maiúsculo, um S maiúsculo ou um N maiúsculo. Então, vamos lá. Eu agora vou fazer uma verificação assim, Se
Então, um if. Agora eu vou escrever a minha expressão. Então, eu vou perguntar assim, se dinheiro, que é a variável que tem o valor S ou N, né? Então, eu vou perguntar assim, se dinheiro for igual a S, então, ou, então, se dinheiro for igual a S, ou noite for igual a S, certo? Então, o que eu estou perguntando é, se pelo menos um deles é sim, se o dinheiro é sim, ou a noite é sim, o programa vai exibir na tela uma mensagem assim para mim, pode sair. Caso contrário, se não, o programa vai exibir para mim uma mensagem na tela falando, fique em casa. Pessoal, atenção que dessa vez eu não quis abrir as chaves, certo? Eu não quis abrir as chaves no comando if, não quis abrir a chave aqui e fechar ela logo embaixo, não quis abrir aqui e fechar logo embaixo, porque eu tenho apenas um comando dentro do if. Então, dessa vez eu não quis abrir as chaves. Vamos testar? Então, vamos lá. Ó. Vou testar o meu programa. Vamos lá, o programa começa perguntando, você tem dinheiro? Eu vou responder sim. Enter. Está à noite? Eu vou responder não. Como é um ou outro, o programa vai falar para mim que eu posso sair. Vamos testar com outro caso. Então, vamos lá. Ó. Vamos testar com a situação. Você tem dinheiro? Não. Enter. Está à noite? Também não. Nesse caso, o programa vai falar para mim para eu ficar em casa. Foi o caso. E qualquer outra combinação que eu digitar de dinheiro e noite, o programa vai falar que eu posso sair. Então, suponha que eu não tenho dinheiro, mas está à noite. O programa falou que eu posso sair. Ok. Esse programa, gente, vamos melhorar ele um pouquinho. Assim, a gente já viu a situação do ou, mas vamos melhorar esse programa um pouquinho. Porque esse programa, não sei se vocês perceberam, ele só vai funcionar se a pessoa digitar a variável, o valor S ou N maiúsculo. Tá? Se eu digitar, por exemplo, você tem dinheiro? S. Está à noite? N. Aí o que vai acontecer? Ele falou para mim para eu ficar em casa. Mas na verdade eu poderia sair. O S aqui, ele não soube diferenciar o S maiúsculo do S minúsculo. Então eu tenho algumas formas de fazer isso, de resolver esse problema. Eu poderia, por exemplo, antes desse if aqui, colocar um outro if. Assim, eu poderia fazer uma verificação da seguinte forma. Poderia fazer, se nesse momento, atenção que é logo após a entrada de dados e antes de fazer a comparação para dar a resposta. Eu estou fazendo outro if aqui em cima, verificando assim, ó, se a variável dinheiro, então eu vou perguntar, se a variável dinheiro, por acaso, ela foi igual a um S minúsculo, então eu estou perguntando, se a variável dinheiro for igual a um S minúsculo, eu vou jogar nela um S maiúsculo. Então eu posso falar dinheiro recebe um S maiúsculo. E o mesmo eu vou fazer para a variável noite. Então eu vou perguntar assim, se a variável noite for igual a N minúsculo, aliás, for igual a S maiúsculo, eu vou jogar nela, não, que seria se ela fosse igual a um S minúsculo, eu vou jogar nela um S maiúsculo. Ela recebe um S maiúsculo. E aí, gente, bastante atenção aqui. Aqui eu estou usando uma expressão lógica, usando um operador relacional de igualdade, por isso eu estou colocando dois símbolos de igual. E aqui embaixo eu estou fazendo uma atribuição, certo? E a ideia desses dois ifs aqui em cima foi a gente fazer um tratamento nos dados, caso o usuário digitou alguma coisa minúscula, a gente passa para maiúscula. Passando para maiúscula, quando essa comparação aqui embaixo for feita, vai tudo funcionar normalmente. Então vamos lá, vamos testar esse código agora. Vou pressionar F11. Vamos lá. O programa pergunta para mim assim, você tem dinheiro? Eu vou digitar minúsculo. Sim. Está à noite? Não. Vou dar um Enter. Ele falou agora que eu posso sair. Então agora está funcionando normalmente. E a gente acabou de ver o uso do operador OU. Vamos lá, já vimos o não, já vimos o OU. Agora vamos ver o operador E, o operador de conjunção.
Para esse problema, para esse operador, vamos fazer um problema de autenticação. A pessoa entrar no sistema, digitar nela o usuário e a senha, e o programa falar se a pessoa pode entrar no sistema ou se a pessoa não pode entrar no sistema. Vamos lá, então. Eu vou criar um novo projeto, então, vou criar um novo arquivo, na verdade. Vou apagar isso aqui tudo. E vou salvar isso aqui como exemplo 3. Vamos lá, gente. O nosso programa agora vai pedir para o usuário digitar 2 dados. Ele vai digitar o nome e a senha, e o programa vai deixar entrar no sistema, digamos assim, a gente está simulando essa situação, né? Vai deixar entrar se os dados estiverem corretos. Então, eu vou começar aqui criando constantes. Então, eu vou criar uma constante assim, ó. Vamos lá, vou criar uma constante usando o macro. Então, vou fazer assim, define. Vou criar uma variável, uma constante chamada s, u, digamos assim, u maiúsculo. Ela vai ter o nome do usuário padrão, o nome do usuário que pode entrar no sistema. Então, Fernando. E eu vou dar um define. Então, define um s maiúsculo. É uma variável que vai guardar a senha do Fernando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, tem essas constantes aqui definidas no sistema. Agora, o meu programa vai começar apresentando uma mensagem pedindo para eu digitar meu usuário e uma mensagem pedindo para eu digitar minha senha. Então, eu vou criar variáveis. Uma variável chamada usuário. Ela pode armazenar até 50 caracteres, então 49 caracteres válidos. E uma variável chamada senha, de tamanho 50 também, para armazenar até 49 caracteres válidos. Aí o programa vai começar exibindo uma mensagem, pedindo para eu digite seu nome, meu nome de usuário, meu username. Aí eu vou digitar esse valor. Esse valor vai ser guardado na variável usuário. Então, o programa vai exibir uma mensagem pedindo para eu digitar minha senha. E aí eu vou digitar essa minha senha, e essa senha que eu digitar vai ser armazenada na variável senha mesmo. Então, até agora, gente, nada de novo, né? O que a gente fez até agora foi criar 2 constantes, u e s, e fiz a entrada de dados. O programa pede para eu digitar o nome, eu digito o meu nome. O programa pede para eu digitar minha senha, eu digito a minha senha. Agora, eu vou fazer uma verificação que vai ver se meu usuário, o nome do usuário está ok, e também, então, atenção com e agora, uma coisa e a outra. Ele vai verificar se o meu usuário está ok e verificar também se a minha senha está ok. Então, eu vou fazer um if. E esse if vai verificar assim para mim, ó. Então, aqui eu tenho que perguntar se, aqui dentro eu tenho que colocar uma expressão que signifique o usuário pode entrar no sistema. Então, como que eu escrevo uma expressão que verifica se o usuário pode entrar no sistema? Eu posso verificar assim. Se o valor digitado aqui for igual, então o valor digitado aqui, tem que ser igual a isso aqui, certo? O valor digitado na variável usuário tem que ser igual a Fernando, e o valor digitado na variável senha tem que ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A questão é que essas variáveis, elas são strings, conjuntos de caracteres. Então, para eu fazer a comparação desses valores, eu tenho que usar a função strcmp. Então, já que eu vou usar a função strcmp, eu vou incluir, então, aqui em cima, a biblioteca string.h. Certo? Então, incluir a biblioteca aqui em cima. E agora eu vou fazer a minha verificação. Vou verificar assim, ó, se o strcmp. Então, comparando a variável usuário com a constante u, certo? E o resultado disso aqui der 0, lembrando que a função strcmp, pessoal, ela compara 2 strings. Então, eu passei as 2 strings, u, usuário e u. Ela compara as 2 strings e retorna 0 se elas forem iguais. Então, é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando aqui assim,
o usuário que eu digitei é igual àquela variável U, aquela constante U que está em cima, que tem o texto Fernando. O que eu digitei foi igual a Fernando. E o que eu digitei na senha, então strcmp, de senha com S, também é igual a zero? Então é isso que eu estou perguntando. Fixando aqui. Aqui eu estou perguntando primeiro, ó, se o usuário está ok, e nessa parte aqui de baixo, nessa outra parte aqui, ó, eu estou perguntando o quê? Se a senha está ok. Então eu estou perguntando, se o usuário está ok e também a senha está ok, significa que eu posso entrar no sistema. Então eu vou colocar aqui um comando de cout, falando assim, pode entrar. Caso contrário, então eu vou colocar um else, eu vou dar um cout falando, não pode entrar. Atenção, que nesse caso agora eu decidi usar as chaves, tá? Só para a gente percebendo que eu posso, isso aqui é opcional, né? Então, mas dessa vez eu quis usar as chaves dentro do meu comando if-else. Agora eu coloquei também as chaves aqui, coloquei as chaves aqui. Quis fazer assim para a gente ir diferenciando e para a gente ir acostumando com os dois jeitos de se escrever. Beleza, gente? Então, escrevi aqui a minha expressão. Vamos testar, então, o nosso código agora. Vamos lá. Então, o programa fala, digite seu nome. Eu vou digitar João, senha, qualquer coisa. Dou Enter. O programa falou para mim, não pode entrar. Agora eu vou digitar a informação correta para o nome. Então, eu vou colocar o nome Fernando, senha qualquer coisa. Dou Enter. Ainda não pode entrar, porque tem que ser os dois verdade ao mesmo tempo. Finalmente, eu vou digitar meu nome certo e minha senha certa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um Enter e o programa falou, pode entrar. Então, gente, nesse caso, está tudo certo. Tá? Nesse programa, a gente viu como que a gente utiliza o operador de conjunção, o operador E. Então, gente, o que eu tinha para hoje, né, para mostrar para vocês, é isso, certo? A gente viu o que são os operadores lógicos, que são aqueles operadores que vão trabalhar não com números, eles vão trabalhar com valores lógicos também. E a gente viu que os operadores lógicos, temos o operador unário de negação e temos os dois operadores binários, um de conjunção e outro de disjunção. Certo? Espero, né, que tenha sido claro. É importante que vocês digitem os exemplos que foram dados aqui, que vocês tentem, talvez, elaborar algum exemplo diferente, fazer algum teste, para a gente ir familiarizando com a escrita de códigos que usam comando de decisão e esses operadores lógicos. Certo? Obrigado, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.